Eu baixo ele para depois abrir e fazer uma conversão. Então, beleza. Então, gente, comecei a gravar aqui. Sejam bem-vindos. Tá? Deixa eu compartilhar minha tela. E nós vamos, como eu fiz lá a enquete no grupo, e adivinha, deu 50%, 50%, deu meio a meio. Tanto análise do supermercado quanto forecasting. Então, vamos fazer os dois. Vou terminar aqui os dados do supermercado, mostrar rapidamente para vocês em meia hora. Aí, última meia hora do bate-bola hoje, eu começo com o forecast. Tudo certinho? Tá, deixa eu só ver aqui. Tudo. Parece só que o forecast hoje passou um pouquinho. É que eu pus o cut-off até 6 horas da tarde de ontem. Aí eu vi que Tá. passou um pouquinho e falei, vai. Já tinha pensado nas coisinhas e aí falei, não dá tempo de fazer muito mais coisa de forecast, não. Tá bom. Então vamos lá. Apresentando aqui direto, tranquilo. E desculpa que eu estou me acostumando ainda com o Zoom. Então vamos lá. O arquivo que eu mandei para vocês é basicamente nessa estrutura. São 4.627 compras e aparece, quando você olha na base de dados, o CSV que eu mandei, os dados que têm interrogação são missing values, ou dados que não têm resultado. Os valores são esse valorzinho T. Tá? Então, se houve uma compra de não sei quantos produtos, pelo menos um produto daquela categoria, naquele carrinho, tá? Baby Needs, Bread and Care, tá em inglês, tá? Que é do Eco. Aparece tudo aqui. Perfeito? Deixa eu até mudar isso aqui para categórico. A base é basicamente essa. Então, quando você olha... Está rodando aqui as coisas. Então, vou colocar aqui o dataset para vocês visualizarem direitinho. A gente já entra na parte de item sets e association rules. Então, o arquivo é basicamente esse. Nós temos... Deixa eu puxar aqui para baixo para vocês poderem ver. Cada uma dessas linhas é uma compra, tá? Independente de ser uma pessoa, a mesma pessoa ou pessoas diferentes. Essas interrogações são os pontos, são os missing values. Então, por exemplo, você vai andando aqui. Nessa compra foi comprado pão ou bolo, coisa de material de cozinha, de baking needs, de fazer bolo, suco, biscoitos e assim vai. Legumes em lata e café, material de limpeza, molhos e por aí vai. Tá? Então, a base é isso. O que estava no carrinho de compra daquela compra? Quando a gente olha no Frequent Item Sets, então, deixa eu voltar aqui, recapitular das duas últimas aulas. As variáveis que são importantes para poder focar nisso. Confiança, confidence, é a probabilidade da compra. Então, você tem um histórico, ele vai gerar, baseado naquele histórico, naquela amostra que você tem, a probabilidade de sucesso de compra daquele item. Então, quanto maior a confiança, maior a confidence, mais interessante para a gente, porque tem um sucesso alto de compra. E suporte é a frequência relativa daquele item na amostra. Então, se eu tenho aquela sequência, aquela regra de compras com o suporte alto, uma confiança alta, o que isso quer dizer? Quer dizer que muitas pessoas compram aquela sequência e a probabilidade de nós comprarmos, de vendermos aqueles itens adicionais na consequência é muito alta. Então, nós vamos focar nesses dois itens, na confiança e no suporte. Voltando lá para o
Python para o Orange. Olhando aqui, o item set, então tem diversos, vou fazer um collapse all. Então, olhando aqui para bread and cake, então, nós temos um suporte de 3.330, que dá 72% de todas as transações tiveram esses itens. Alguém comprou pão. Lembra no exemplo da aula passada que eu falei o meu exemplo do supermercadinho aqui perto, que é onde eu ia comprar leite? É esse exemplo aqui. Tá? São 2.929 pessoas que são como eu, vão lá comprar leite primordialmente. Olhando o que mais é comprado com leite, então, quem comprou leite ou creme, tá? Mesmo que Estados Unidos ou Inglaterra, também comprou-se fruta e vegetais e legumes. Teve gente que comprou margarina, frutas e legumes. Perfeito? Então, olhando para isso aqui, eu sei quais são os grupos de produtos que são comprados juntos. Voltando, por que isso é relevante? Porque se a pessoa comprou material para fazer bolo, leite, fruta, vegetais, comida congelada, biscoito, blá, 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 você consegue aumentar o que ela pode comprar a mais. Sobe o ticket médio. Subindo o ticket médio, você aumenta o faturamento a um custo marginal de transação, porque a pessoa já está lá dentro. Você está simplesmente mostrando para ela coisas que ela poderia comprar a mais. Então, com um esforço mínimo de marketing, e é marketing in-store, tá, gente? Lá dentro. E relembrando isso. Você já está no carrinho de compra, mas eu sei que se você comprou esses itens aqui, a probabilidade de você comprar eles é muito grande. Então, você faz o layout da loja para a pessoa passar por ali, ou você põe cartazes dentro da loja mostrando promoções ali, faz que lembra de desconto, o que é que você quiser fazer, mas é o marketing in-store, dentro da loja, que é muito mais barato, você não precisa gastar dinheiro com mídia, você não precisa gastar dinheiro com muita coisa. Tá? É um marketing bem eficiente. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse daqui, Bread and Cake, selecionar ele, que agora eu vou olhar. Tá. Que o que eu fiz? Eu selecionei os item sets e desses item sets eu vou ver quais que são as regras associadas. Ricardo, se puder pôr no mudo, por favor. Não. Vou ver quais são as transações. Peraí. Rodrigo, vê se você consegue mutar. Isso agora. Mutou. Host consegue mutar. O Rodrigo está de host? Tô. Pronto. Tá, ele mutou já. Tá? Então, o que eu fiz? Aqui, esse item set que eu mostrei para vocês, do que é comprado junto. Selecionei um e aqui eu pedi as regras de associação daqueles. É óbvio que eu peguei um que não tem nenhuma regra clara. Vou pegar esse aqui que é melhor. Esse aqui é melhor. Definite. Perfeito. Então, daqueles baking needs, deixa eu tirar o filtro. Tá? Aqueles baking needs, quais que são? Lembra? Confiança e suporte. Essas são confiança. A confiança é a probabilidade da compra do consequente acontecer e suporte é a frequência onde o antecedente acontece. Ou seja, 33% da amostra, esse antecedente, essas transações acontecem e há uma probabilidade de você comprar, dado isso, comprar o consequente com 80% de chance.
Então, se você já comprou pão, leite e fruta, provavelmente você vai comprar legumes também e coisas de fazer bolo. Tá? Então, se você já está na parte de fruta, faz promoção de legume. Ou avise que tem legume, avise que você... como é que eu vou me expressar direito? Não necessariamente faça promoção. Mostre... Rodrigo, Opa, fala. o antecedente é ou, e. É e ali, se eu comprar isso, e aquilo, e o outro, então... Exato. Ah, tá bom, obrigado. Valeu. Se eu comprei esse, então, com 80% de chance, 81% de chance, eu vou comprar esse e esse. Tá? Porque aqui eu não pus nenhum filtro, então pega todo mundo. Faz sentido, porque na terceira linha muda apenas o vegetais por fruta, a ordem. Exato, porque ele é cíclico. Tá? Então, se você tem se a força dessa compra é tão grande, você consegue ver, deixa eu ver aqui, por exemplo, aqui, ó, bread and bread, vegetables e vegetables, biscuits, baking needs, fruit. Então, você consegue ver permutações na brincadeira. Então, como essa regra aqui e essa regra aqui, a diferença deles, basicamente, é que eu troquei leite e biscoito. Então, muito provavelmente, eu consigo comprar esses 6 produtos juntos no mesmo basket. Tá? Você consegue ver regras mais complexas. Aqui eu estou olhando regras relativamente simples de 5 itens. Mas se o comportamento do consumidor tiver 6 itens, você consegue agrupar desta forma. E se você olhar também, a probabilidade de compra é 82, aqui é 81, o suporte é muito próximo. Tá? Todas as outras as outras métricas, os valores são bem próximos. O resumo disso tudo aqui, gente, é que basicamente, agora a gente vendo exatamente com os produtos do supermercado, fica mais fácil de entender a brincadeira. Não é só você olhar as regras. Aqui eu tenho 11 regras. Mas se você olhar na base completa, ele vai ter 10, 11 mil regras. Você pode pedir 10 mil regras fácil. Você vai pegar essas combinações, essas permutações. Esse não é o fim, mas é um meio do caminho muito importante, porque você consegue olhar essas regras e ver exatamente o que está sendo comprado junto, regra a regra, e você começa a agrupar essas regras. Tá? Então, como o exemplo que eu dei aqui, você olha, peraí, eu tenho pão, biscoito, leite e material de fazer bolo, baking needs. Fisicamente, eles vão estar no mesmo corredor, próximos um do outro, ou no corredor um do lado do outro. Aí, quando você olha fruta e legumes, eles vão estar próximos também. Eles vão estar próximos um do outro, mas em outra área do supermercado. Então, pensa você como consumidor, você entrou no supermercado. Isso diz para o vendedor, para o supermercado, para a loja, que a sua probabilidade de compra é muito mais alta do que se estivesse lá fora. Você já fez o compromisso de entrar na loja. Tá? Agora você vai estar olhando, essas duas regras estão mostrando que você vai focar basicamente em 2 áreas distintas da sua loja. A parte de pão, leite e legumes. Tá? Por isso que pão e leite geralmente ficam próximos um do outro por causa dessas regras. Tá? Então, você olhando as combinações dessas regras com esses itens que são comprados juntos, você consegue mapear, fazer tipo um mapa de calor
da onde que o seu consumidor vai passar na loja. Então, se eu coloco pão e leite na extrema direita da minha loja, frutas e legumes na extrema esquerda, o meu cliente vai caminhar a loja inteira, assumindo que seja um supermercadinho pequeno, tá? Um Carrefour, um Mega, um hipermercado, você vai ter que andar pra caramba, tá? Então, geralmente, atrapalha. Você coloca intermediários, tá? Então, você consegue... Eu estou me sentindo ridículo, estou falando sem câmera, mexendo com a mão aqui, como se tivesse à frente, você estivesse me vendo. Então, você caminha de um lado para o outro. Vale a pena ver o que mais tem no meio do caminho onde há uma probabilidade alta de compra. Então, você faria pit stops para o seu cliente, fazer de um lado para o outro. Então, você põe os grandes polos de atração nos cantos e polos menores de atração no meio do caminho. Deixa eu trazer um outro exemplo aqui de comida, muita congelada. Rodrigo, é por isso que o layout dos supermercados e hipermercados vem diminuindo, quer dizer, a questão do atacarejo e tudo, é porque você, para caminhar menos, Rodrigo, e ter mais giro de estoque. Ô Lobo, sim e não, tá? A meu ver, tá? Essa coisa de atacarejo, desses hipermercados e tudo, não é necessariamente tanto a ver com isso. Tá? Isso é um fator importante, mas eu acho que é muito mais com a fragmentação da demanda de cliente, tá? Ou a agregação de demanda de cliente e a elasticidade de preço-demanda. Tá? É um movimento bem mais complexo que na brincadeira. Mas esse tipo de análise te induz a... Desculpa, estou usando as palavras erradas. Esse tipo de análise te mostra quais que são os modelos de escolha dos clientes por segmento. Então, se você acha, ou se o seu modelo de negócio é voltado para volume, você quer colocar tipo um atacarejo, você vai querer saber exatamente o que está aqui para colocar todo mundo junto e vender por volume. Se você é fragmentado, se você é, no caso lá de Belo Horizonte, você tem o Verde Mar, que é um supermercado premium, tá? Mais caro. Os supermercados são basicamente são menores, tá? Com grande oferta, mas tudo um do lado do outro. Então, você tem poucas ofertas do mesmo produto, mas você tem opções de produtos diferentes um do lado do outro. O que eu quero dizer? No atacarejo, esse spread é muito menor do que no supermercado premium. Então, é você ver exatamente qual que é o modelo de escolha de quem já entrou na loja para se acomodar no seu modelo de negócio. Tá? Então, esse é um input. Além dessa análise, tem muito mais coisa. Tá? Então, fazendo outro exemplo aqui de comida congelada, você olha aqui que o mix é totalmente diferente. Eu continuo vendo leite, frutas e legumes, mas agora quem comprou comida congelada também comprou snack foods, tipo Doritos, batatinha frita, queijo e refrigerante. Então, vamos ver se tem alguma regra interessante. Tem. Tá? Então, no modelo original, você olha aqui embaixo, naquele suporte, quem comprou Frozen Foods, você tem 2.717 e eu consegui gerar, daquele grupo, 455 regras. Quando eu olhei só pão e leite, eu tinha 11 regras. Tá? Agora eu tenho 455. Então você vê aqui um monte de regras extremamente simples. Quem comprou pão e comprou comida congelada, quem comprou legumes, comprou comida congelada. Pouco mas aqui eu vou morrer doido. Provavelmente sim. Então você vem aqui, vamos colocar pelo menos 3 itens no meu antecedente. Então aqui eu comprei pão, leite, legumes e comprei comida congelada. Opa, peraí, então aqui eu estou falando que tem um suporte de 40%, 41%,
E, pô, a confiança de 1, então a probabilidade é muito alta? Sim. Mas vamos... Aqui pode ser dados espúrios, que nem todo mundo que compra vai para Frozen Food. Lembra que eu estou olhando o dataset, o subset de comida congelada. Então, quem comprou comida congelada, que eu já escolhi isso antes, para poder fazer essa análise, também comprou pão, leite e legumes. Então, comida congelada é um add-on de uma compra mais básica. Mas, olha, legal. Então, eu quero saber o que é mais de Frozen Food que eu tenho nessa brincadeira. Vamos colocar 2 itens aqui, além de Frozen Food. Tá? Então, você olha aqui, todos os meus itens têm Frozen Food. Então, o que é mais que entra na minha consequência aqui? Então, fica muito mais simples. Então, vocês estão vendo que eu já estou colapsando essa brincadeira de 455 regras, dado esses FIIs do Camper 16. E eu estou com uma confiança mínima de 80%, com suporte mínimo de 30%. Tá? Então, eu já estou restringindo a minha amostra para regras de alto valor agregado. Beleza? Vocês estão quietinhos aí, só vão perguntando, estou subindo, está todo mundo ok com essa brincadeira. Tá? Então, olhando um aqui, deixa eu escolher um interessante aqui. Bom, eles são basicamente permutações do mesmo item. Então, eu tenho, basicamente, pão, leite, frutas e legumes, comida congelada, que é o meu primer da seleção, e, se eu não me engano, biscoitos. Tá? Então, isso aqui já me mostra, então, se eu tenho pão e leite na extrema direita, frutas e legumes na extrema esquerda, se eu colocar o freezer de comida congelada no meio, eu consigo capitalizar nessas 3 áreas de compra. Essa é um entregável rápido de uma análise simples aqui. Tá? Aí vem a pergunta. Diga lá, Silvana. No campo à esquerda, onde está Find Association Rules, do suporte, 30% é um valor bom, ruim? Como é que eu sei isso? Ah, beleza. Deixa eu falar uma coisa antes. Como que eu sei que a minha confiança de 80% é bom? Tá? Que a confiança é a probabilidade de compra do consequente. Essa é a parte mais simples de resolver, porque eu consigo falar, olha, vamos fazer... Por que eu escolhi 80%? Por causa do bom e velho Pareto. Tá? Agora, 30% de suporte, como que eu sei se é bom ou ruim? Isso é por teste e erro, tá? Trial and error. E essa seleção aqui vai muito do seu conhecimento do negócio, da sua experiência com o negócio, tá? O cheiro do mercado, tá? Ou do supermercado, tá? Desculpa o trocadilho. Porque isso vai refletir justamente na frequência dos meus antecedentes, dessas compras aqui. Porque, pensa assim, todas as análises que eu estou fazendo, vamos assumir esse mercadinho como o nosso mercadinho, tá? Que a gente está fazendo. Eu já mostrei 3 frequent item sets, 3 subsets de dados, aonde o recorrente é pão e leite. Eu estou analisando o que mais que o pessoal compra além de pão, leite e legume, que é o básico do básico do básico. Então, eu estou tentando, essa análise toda de fazer comida congelada, eu estou tentando aumentar o meu ticket médio, o meu value item desse meu cliente, tá? Porque ele é o meu perfil de vendas como supermercado, olhando isso, é um perfil de compra simples, de um ticket médio bem baixo, pão, leite, fruta e legume. Tá? Agora, a sua pergunta, ela reflete esses 30%, quão
relevante é frutas e legumes para mim. Quão relevante são compras simples do meu perfil de vendas. Para responder essa pergunta de uma maneira mais abrangente, tá, Silvano? Para te dar, suponha, você acabou de chegar, entrou como gerente de relacionamento desse mercadinho e você não conhece o mercado, tá? Mas você já quer ter um cheiro, quer saber como é que é. Para você ter um benchmark desses 30%, eu sugeriria, sai desses items certos e olha as regras diretamente na base completa. E vai brincando aqui. Então, eu tenho 10 mil regras, eu tenho 10 mil regras, vou brincando com suporte mínimo até ter aqueles 30% lá. E eu quero regras mais complexas. Tá? E vou dar um sorte por confiança. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei minha base inteira, todas as minhas compras. Eu quero olhar só compras mais complexas. Eu estou isolando aqui de propósito. Compras simples de entrar, comprar leite e sair. Comprou leite. Já que está aqui, vou precisar de pão também. Comprou leite de antecedente, consequente pão e sair. Vou olhar compras mais complexas. A pessoa comprou pelo menos 3 itens. Quais que são os itens mais complexos? Ou quais que são os consequentes de 30%? Com pelo menos 30% de frequência. E você começa a olhar. Por quê? Eu quero olhar primeiro o topo da curva, o que é mais relevante. Uma vez que você entendeu isso, aí você começa a descer esses 30%. 30% é um número arbitrário. Tá? Estou te dando uma resposta extremamente longa para uma pergunta simples. Tá? A resposta, dito tudo isso, a resposta simples para a tua pergunta, Silvano, esses 30% são números arbitrários. Eu não consigo te dizer, baseado apenas nisso, se 30%, 20% ou 50% é o número ideal. Isso é um julgamento do analista, a interface cadeira-teclado. Tá? Ok. Mas o que esse número reflete, 30%, é o split de vendas. Se você vai focar em alto volume de vendas, então se eu aumentar aqui de 30% para, por exemplo, 50% de vendas, eu continuo vendo as mesmas compras, vamos ver para 80%, suporte mínimo. Tá? Continuo vendo... para Find Growth. Tem que refazer isso. Desculpa. Voltar aqui para 50, Find Growth. 30% Find Growth. Então, já não vejo nada. Eu devia ter deixado o Find Growth ativado. Tá? Então, se eu estiver olhando para 30%, as compras básicas são basicamente compras simples. Comprou pão, leite e legumes. E sai. Perfeito? Se eu quiser olhar compra mais complexa, eu já não tenho mais nada com um suporte tão grande como 30% na minha base completa. Tá? Ou seja, é você entender um pareto simples da frequência de compras do que você mais vende. Esse 30% aqui é diretamente relacionado ao seu dia de estoque. Essa é a resposta mais rápida de uma pergunta relativamente simples. Tá? Mas esse ponto que você levantou é extremamente relevante porque te dá o cut-off, o ponto de flexão do teu giro de estoque e qual que é o core das tuas vendas até o momento, o seu histórico até hoje, até esse ponto de análise, qual que é o seu forte de vendas. Esse mercado aqui, o forte de vendas deles são compras pequenas, ticket médio baixo de itens simples, básicos. De novo,
pão, leite, frutas e legumes. Pum. Tá bom. Aí vem toda aquela necessidade que a gente estava conversando. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Qual que é a estratégia que a gente quer olhar? Tá? Só para terminar o assunto de Market Basket Analysis. Nós estávamos olhando a composição do carrinho, tá? E conseguimos inferir o volume de vendas através do suporte. O que eu não tenho nessa base de dados, e eu não quis pôr de propósito, tá? É margem por produto ou o valor total do ticket. Eu não quis trazer dinheiro para a brincadeira, para não confundir ainda mais a situação. Mas, suponha que eu tenha nessa base que a gente acabou de olhar o ticket total, o valor total da compra, ou eu tenha numa base separada, ou tenha conhecimento intuitivo cognitivo da tipo de margem por valor de margem por produto. Aí sim eu consigo ver o impacto no meu faturamento e no meu ticket médio de cada regra. Se eu comprar, a pessoa já compra pão e leite, um ticket médio de R$8. Tá? Um saco de leite de 3, um pão de 5, 8. Mas quando ela compra comida congelada pode ser sorvete. Sorvete custa R$30. O meu ticket médio acabou de custar para 38. Quantas vezes acontece isso, que é o suporte? Acontece isso em 3% das vendas. Um suporte de 0,03. Então beleza. Se eu conseguir subir essa compra de 3% para 5%, o meu ticket médio vai para o lado de 8 para 9. Fazendo uma conta de cabeça rápida, assim, chutando os números, tá? Quanto que eu ganhar mais por isso? Então você... Espero ter percebido que automaticamente eu já comecei a montar um ROI de uma campanha dentro do mercado e eu consigo direcionar quais que são as minhas estratégias para mudar um mix de produtos que o meu consumidor faz comigo. Do básico, arroz, feijão, pão, leite, frutas e legumes, para uma coisa um pouquinho mais complexa, aonde tem um ticket médio e uma margem maior de compra. Tranquilo? Fez sentido, Silvano? Eu falei pelos cotovelos, falei coisa pra caramba. Faz sentido tudo isso? Mas hoje eu estou achando mais complexo. Olha, quem tiver Orange, recomendo qualquer outro programa aí. O pessoal, se tiver alguém que gosta de fazer em R, recomendo. O pessoal que faz em R, você pode fazer até por grafos, tem umas bibliotequinhas bacanas. Se alguém tiver dúvida, me procura no privado, eu dou uns toques. Tá? Mas a conversa, ela fica um pouco mais complexa agora, Silvano, porque você sabe exatamente o que é. Antes, na aula anterior, era produto 1, produto 2, produto 3, fica meio etéreo, fica meio artificial a análise. Agora, com o produto, você consegue pensar em casos particulares e traz para a sua própria experiência pessoal. Dá uma pensadinha, se você puder. Se quiser, eu posso tirar print screens dessas análises e compartilhar com vocês no grupo, quem não tiver Orange, ou quem não tiver um software de análise, para poder brincar com os dados. Tá? Mas aí, esse refino fica mais interessante. Gente, já são 7h10. Eu vou fechar por aqui. Alguém tem mais alguma dúvida sobre análise de comportamento? Bom, aí eu já entro em forecasting. Último comentário para fechar isso. Eu estou olhando aqui a análise de compras. Tá? Mas, por exemplo, Ricardo Guemba, se tiver mais, eu acho que tem mais engenheiros aqui na audiência, eu posso também usar o mesmo tipo de análise, ao invés de usar compra, falha de equipamento. Funciona da mesma forma. E se você acoplar, ao invés de margem por produto, probabilidade de falha, ou tipo uma análise tipo FIMEA, Failure Mode Event Analysis, junto com a sequência de eventos, você consegue detectar muito rápido uma sequência de early warning
para te falar que um equipamento crítico está te dando dica que ele vai falhar e você consegue até saber quando. Olha, falhou. Teve essa falhinha, teve aquela falhinha, teve uma terceira falhinha. Opa, se prepara porque a próxima falha vai ser a grande. Você tem que fazer manutenção preventiva aqui, aqui, aqui. Tá? Quem tiver interesse, me procura. Funciona muito mais rápido do que o modelo de compra, porque você não tem escolha cognitiva complicando a situação. Esse tipo de análise para manutenção preditiva funciona e funciona muito bem. Você consegue precificar o teu custo de manutenção. Tá? Dito isso, vamos para forecasting. Tá? Qual que é o objetivo de forecasting? De previsão. Tá? Basicamente, como tudo isso que a gente vem conversando aqui, o objetivo disso tudo é prever resultado. O que vai acontecer. Tá? Só que agora nós vamos levar em consideração, em particular, a dimensão do tempo. O que vai acontecer num futuro determinado, tá? Dado que já aconteceu no passado. Então, aqui, em forecasting, a função tempo toma posição primordial na análise. Fazendo a comparação, o que eu estava falando antes de compra. Eu não sei quando que a pessoa vai comprar aquilo. Não sei quando que ela vai voltar para a loja. As análises de segmentação, árvore de decisão, regressão, modelos preditivos, modelos comportamentais, tudo até agora foi atemporal. Então, se o diretor financeiro chega, ok, você falou que a gente vai vender, mas quando? Quando que eu posso esperar o dinheiro na conta? Até o momento, essa pergunta fica sem resposta. Que é tudo atemporal. Eu sei que a pessoa vai comprar mais, a pessoa está comprando junto, esse é o padrão de compras dela, mas quando que ela vai comprar mesmo, quando eu posso esperar o dinheiro na conta, a gente não tocou. A gente vai começar a tocar nisso agora. Tá? Avisa os navegantes. Trabalho com isso faz 20 anos. A minha função no Mercado Livre hoje é fazer isso. Tá? Então, se preparem, vão ser umas 2 a 3 semanas falando só de forecasting e vocês vão ter deep dive. Nós vamos falar de tipos de forecast, considerações de forecast, o que é bottom-up, o que é top-down, o que é variável dependente, variável independente, sazonalidade, trend, transformada de Fourier, qual é a vantagem. Vamos falar de muita coisa. Perfeito? Então fica aí o aviso aos navegantes. Mas vamos lá. O que é forecasting? O objetivo é prever isso, mas o que é? Basicamente, são 3 coisas interlaçadas. Tá? É uma análise de séries temporais, ou seja, uma sequência de eventos que acontecem numa linha temporal, sequenciadas numa linha do tempo. Forecasting também e aqui eu estou abstraindo da análise, da matemática, é um entendimento de ciclos, tendências e comportamentos. Por isso que eu coloquei essa sequência nessas aulas. Tá? Ciclos, porque aquela máxima de que a história tem uma tendência a se repetir, são ciclos, e sim, a história se repete com uma certa tendência ou ela gosta de se imitar. Se ela não se repete, ela se imita. Tá? Com pequenas flutuações na brincadeira. E uma coisa que é extremamente ignorada, que é de suma importância para o sucesso de forecasting, é a gestão do erro de previsão. Vou dar um exemplo. Lobo, vou trazer você como exemplo aqui. Coutinho, eu posso fazer uma previsão do valor da ação da Petrobras? Posso. Alguém aí, por favor, me dá uma ação grande. Qual que é o valor atual da ação? Petrobras, qualquer coisa. Me dá uma ação X. Qual que é o valor dela? Rápido, só para poder usar como exemplo. Petrobras, 24,10, pronto. Reais. Reais. Perfeito. A previsão do valor da Petrobras
vai ser R$ 50 em 3 meses. Mais ou menos 45. Te dei uma previsão? Sim. Te dei o futuro quando que essa previsão vai acontecer? Sim. Mas espera aí, o que você está falando? Que o preço vai ser R$ 50, mais ou menos 45. Então vai flutuar entre 5 e R$ 95. É acionável? Você consegue fazer alguma coisa com essa previsão? Não. Porque é o risco, cara. A ação vai estar funcionando. Você só está me falando que daqui a 3 meses ela vai estar muito provavelmente com 95% de chance valendo mais que R$ 5, sendo que hoje vale 24. Só isso que eu falei. Tá? Por quê? Todo mundo olha para a previsão, R$ 50 em 3 meses. Pô, legal, mas espera aí, para. Qual que é o teu erro na previsão? Pensando no box plot, qual que é a dispersão do erro? 45, sendo que você está prevendo 50? Ou seja, a tua previsão é uma porcaria. Esse é o ponto que todo mundo leva para debaixo, joga para debaixo do tapete, ninguém presta atenção. A gestão de erro de previsão, ou o erro na sua previsão, é tão significativo para o negócio quanto a previsão propriamente dita. Porque o que você pensa quando eu falo vai valer R$ 50 daqui a 3 meses, é que é 50, mais ou menos, R$ 50, mais ou menos 50 centavos. É isso que você gostaria de ouvir. Certo? Mas eu não, estou falando de R$ 45, não é 45 centavos. Ou seja, a minha dispersão da previsão, o meu erro é absurdo. Erro é quase 100%. Eu não sei, o que vier entre 5 e R$ 95, eu estou acertando. Eu não consigo acionar com isso. Se ela cair pela metade, eu continuo acertando. Se ela dobrar de valor, eu continuo acertando. Se ela triplicar de valor, eu continuo acertando. Então, não ajuda muito. Tá? Então, forecasting é o entendimento de ciclos, tendências e comportamentos. E um forecasting bem feito tem condição sine qua non. Você tem que ter, em inglês, must bloody have, uma gestão de erro de previsão. Tá? Agora, alguns probleminhas de forecasting. Perguntas que sempre acontecem quando você começa a olhar forecasting. Espera aí, Coutinho, você está dizendo que o passado explica o futuro? Esse é um problema. É uma hipótese? Sim. Tem estratégias para você mitigar o impacto dessa hipótese. Mas, via de regra, se você entende os ciclos, as tendências e o comportamento, você tem estratégias, mesmo cognitivas, para mitigar ou para fortalecer essa hipótese que o passado explica o futuro, ou pelo menos explica uma boa parte do futuro. Segunda pergunta. Coutinho, eu não sei se eu tenho informação suficiente para poder fazer essa previsão. Tá? Na minha experiência, as empresas têm, sim, todas as informações mais que suficientes para fazer esse tipo de análise. A diferença é que as informações não estão consolidadas numa base única ou fáceis de acessar. Então, a informação está lá, só é difícil de usar. Então, não tem problema. Isso é pré-análise, é para você fazer o dever de casa mesmo. Tá? Aí, a terceira pergunta e a quarta, se você está fazendo essa pergunta no seu dia a dia, meus parabéns, denota uma maturidade considerável, tanto do processo de forecasting quanto do teu negócio. Eu entendo o fenômeno o suficiente. Eu entendo o negócio o suficiente para poder fazer sentido desta previsão. E a previsão é confiável, que me traz a gestão de erro de previsão. É muita coisa, tá? A gente vai esmiuçar isso ao longo das próximas semanas. Deixa eu começar a quebrar isso com alguns exemplos.
Tá? Primeiro, previsão de receita, que é o arroz com feijão para finanças. Quanto que eu devo esperar ganhar no próximo dia, no próximo mês, no próximo ano? Tá? Gestão de vendas. Tá? Qual que é a sua previsão de receita? Se vocês trabalham, vocês têm, pessoal de finanças tem interface com vendas, esse é a sua pergunta primordial quando você acorda e a pergunta quando você vai dormir. Tá? Quanto que eu vou faturar? Exemplos de forecasting funciona nisso muito bem para tirar a opinião da brincadeira. Eu acho que eu vou vender tanto, eu acho que eu vou fechar aqueles contratos. Tirando o achismo, você faz uma análise estatística da brincadeira e você tem um baseline de comparação. Então, estatística, baseline são palavras recorrentes nessa análise de forecast e a gente vai voltar a elas. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Previsão de valor de uma ação, ou melhor, né, a mudança da brincadeira, tá? Que é o exemplo que eu usei do logo da Petrobras, para você ter uma decisão de venda e também, aqui já entra uma outra definição, a definição de valor, tá? Porque você pode usar o forecast não só para pegar o valor exato no futuro, ou valor previsto no futuro, mas também a comparação do crescimento ou da queda daquele valor contra um valor de referência, ou seja, a definição de valor mesmo, não de... Né, em inglês é definition of value, tá? Quão relevante aquele número é para você. Tá? Aí eu vou trazer... Rodrigo, vou pôr em pausa, um minuto aqui alguém, né? eu ia te pedir para você silenciar. Todo mundo, né? Ah, Vamos ver o que é. Isso, dá muito. Tá, aqui, como é que eu faço mute all? Tá, acho que alguém colocou em mudo já. Prometo que para as próximas eu vou aprender a usar isso aqui melhor, tá? Resolvido isso. Não é você não. É que as pessoas é que tinham que estar atentas às suas próprias telas e ao microfone. O terceiro exemplo, tá? Aí para fechar isso aqui, eu vou usar o exemplinho. Um terceiro exemplo, assinaturas temporais é particularmente complexo. Mas aguenta comigo, tá? É bom, Silvana, isso é espetacular para detecção de fraude, abuso e desperdício, tá? Para os matemáticos, isso é transformada de Fourier. Você pode usar uma transformada de Laplace também, não é tão bom. Uma transformada... Tem outras transformadinhas, mas Fourier é o benchmark, é a melhor coisa. Então, o que são assinaturas temporais? São comportamentos subconscientes para seres humanos ou para máquinas, são comportamentos intrínsecos que você não percebe. Tá? Pensa toque, tá? Transtorno obsessivo, tá? A pessoa tem a tendência a fazer aquele mesmo comportamento repetidamente, tá? É um transtorno. Conheço algumas pessoas com isso, é difícil para elas, principalmente, tá? Principalmente para elas. Porém, esse tipo de padrão repetitivo de comportamento é intrínseco ao ser humano. Todos nós temos os nossos hábitos, bons e maus. Tá? Nós fazemos as mesmas coisas da mesma forma, repetidamente, muitas vezes sem perceber. Um exemplo clássico para vocês. Olhem alguém que vocês conheçam bem caminhar de costas, tá? Tipo assim, suponha que eu conheça, de novo, vou usar você como exemplo, tá, lobo? Eu olhar o lobo, se eu conhecer bem o lobo, isso para mim, é meio que hobby também, tá? Eu consigo identificar uma pessoa de longe só pelo caminhar. Se eu conheço aquela pessoa, falar, aquela ali é o lobo, aquele ali é o lobo, aquele ali é o Guema, aquela ali é a Silvana, só pelo modo de caminhar, porque nós temos os mesmos trejeitos para caminhar.
Esse é uma assinatura temporal. Se nós temos os mesmos comportamentos ao caminhar, ao fazer as coisas dentro de casa, nós temos essas nossas pequenas rotinas diárias, tá? E se vocês pararem para pensar, vão perceber que não é aleatório, muito do que a gente faz na vida, há uma sequência para isso, tá? Há um hábito. Esses hábitos, eles se refletem em transações no dia a dia e transações no trabalho. Então, se eu quero identificar um comportamento que a pessoa não percebe, eu posso criar uma assinatura temporal. Por exemplo, se eu quero detectar a fraude bancária, se eu quero, ou abuso, alguém está fazendo pequenas modificações no sistema do trabalho para ganhar pequenos benefícios. Abuso, tá? Ou até mesmo fraude. A pessoa, ela pode até colocar máscaras de comportamento que, no curto prazo, vão disfarçar o que ela está fazendo. Mas quando você olha tempo suficiente, o comportamento dela é cíclico. Isso acontece sempre. E o pessoal fala, não, Coutinho, não é sempre assim. Sempre que eu mexi com isso, eu fui nessa linha, bingo, dá certo e dá certo fácil. Agora, pensando no caso in extremis, tá? Bolsa de valores, tá? Respira, lobo. Imagina que se eu tenho mapeado esses comportamentos por traders, se eu somá-los, eu consigo ver o comportamento de uma ação. Não é tão simples assim, a matemática começa a ficar extremamente sofisticada, mas a lógica se mantém. Eu consigo ver uma lógica complexa de mercado, aparentemente aleatória, com uma somatória de comportamentos simples de agentes relevantes. Agora, mas o Rodrigo, nesse caso, né, porque nesse caso específico que não é supermercado que eu posso falar mais, isso aí tem prazo? Quer dizer, se você fizer análise de 30 dias, 60 dias para trás, você consegue fazer para frente? Entendeu? Consigo. E consigo fazer em frequências distintas. Eu consigo fazer amanhã, semana que vem, mês que vem, próximo trimestre. Tá perfeito. Tá? Isso aí é para colocar melhor na tua cabeça mesmo, tá louco? Não, mas quando pegar o exemplo, o que acontece nesse caso, tá? Quando acontece o que aconteceu com a Petrobras, agora caiu 20% num dia, você expurga esse dado? Não. Você explica o dado. Tá? Que aqui eu já estou entrando na parte, eu já estou dando uma pincelada num pedaço matemático, num cenário matemático extremamente complexo, que é agentes conscientes, tá? Onde eu estou modelando o mercado, tá? Você vai ver aquele comportamento de bolsa, sobe, desce, aparentemente aleatório, aparentemente randômico, tá? Sem muita razão por isso. Você consegue pegar uma trend line ali, mas você só consegue explicar 50% do comportamento, 60% do comportamento, tá? Quando você olha o mercado como reação como a somatória da ação de muitos agentes, pessoas que estão fazendo trading ali, baseado em comportamentos específicos, valores específicos e estímulos específicos, que são essas assinaturas temporais, se eu conseguir mapear o comportamento de cada agente, a somatória deles é conhecida. E há esse mau hábito da natureza de pegar comportamentos simples, somar e transformar em comportamentos complexos. Tá? Aí que tem a matemática por trás disso, se chama teoria do caos. É uma das coisas mais complexas que eu já trabalhei na vida, mas tem uma razão de ser por trás. Tá? Mas aí eu vou deixar isso aí lá para frente para a gente conversar. Depois que a gente falar de análise de texto, que vai cair bem mais a ficha, mas já estou jogando a sementinha aqui. Tá? Mas deixa eu dar um exemplo clássico para mim, tá? De forecasting.
que é batida de falta. Como nós somos todos bons brasileiros, eu estou assumindo que todas as 19 pessoas nessa call, e quem for nos ouvir no YouTube depois, gosta de futebol, ou pelo menos sabe o básico de futebol. Tá? Se não souber, pelo amor de Deus, pega um joguinho aí, procura batida de falta no YouTube, em alguma coisa assim, que vocês vão ver. Tá? Batida de falta é um exemplo clássico de forecast. Eu costumava usar, quando eu fazia essas conversas presenciais, eu sempre tinha um exemplo, pegava uma bolinha de tênis, aquelas bolinhas de estresse, olhava para alguém e falava, ó, cara, pega a bola, e jogava a bola. Tá? A pessoa vai pegar a bola no ar. Essa para mim, é a melhor metáfora que tem para forecasting. Batida de falta em particular. Por quê? Qual que é o objetivo do jogador para bater falta? É pôr a bola dentro do gol. Certo? O objetivo do goleiro é justamente evitar que isso aconteça. Do goleiro e da barreira, tá? E dependendo de quão bom você for de futebol, a função da trave também. Tá? É prevenir a bola de entrar no gol. Então, nós temos dois agentes aqui interagindo. E a interação entre eles é justamente o forecast. Deixa eu explicar melhor. Tá? Vamos pensar, nós somos o atacante. O meu objetivo é pôr a bola dentro do gol, de uma forma que o goleiro não consiga pegar. Tá? Para eu colocar a bola dentro do gol, eu tenho que ter uma noção da trajetória da bola. Volta ao meu ponto anterior, lá atrás, de entendimento de ciclo, tendência e de negócio. Tá? Qual que é a trajetória da bola, quando você bate na bola? É basicamente o quê? Uma parábola, certo? Y igual a x ao quadrado, a x ao quadrado mais bx mais c. Uma parábola. Tá? Esse é o baseline dela. Eu não preciso de forecasting para isso. Tá? Se eu não soubesse disso, como é que eu vou treinar? Como é que o batedor de falta, ele treina? Ele calibra o forecast dele. Ele não consegue, ele não é um computador. Ele não consegue fazer essa conta matemática e executar essa conta. Então, ele calibra o forecast dele treinando. Ele vai batendo na bola repetidamente e vê aonde que a bola para, aonde que a bola vai. Ele calibra o forecast dele. Então, o forecast é a trajetória da bola. Claro que, à medida que você vai ficando melhor em bater falta, você consegue pôr efeito, você consegue colocar rotação na bola, fazer aquela queda de pena, tá? Você consegue colocar efeitos diferentes na bola, que é igualzinho à previsão de receita. Você consegue modelar coisas diferentes. Que para o analista de dados, quando você olha o histórico, eu consigo fazer y igual a x ao quadrado mais bx mais c e prever o forecast ali com um pequeno erro. Porque eu sei que o baseline, a regra primordial do forecast é uma parábola, porque estamos em gravidade. Estamos chutando em gravidade. Perfeito? Então vai funcionar como uma parábola. O erro é devido ao arrasto da bola, à eficiência da barreira, tá? À trave, ao vento, ao efeito que o cara pôs na bola. Essas são as funções de erro. Tá? Trazendo para nós, eu tenho um baseline. Futsal, sem vento, o cara bateu redondo na bola, a bola foi, fez uma parábolazinha, caiu ali sem goleiro, pum, aconteceu. Tá? Esse é o meu baseline. Se nada mudar, aquilo ali é o que eu devo esperar. Só que a vida, infelizmente, não é assim. Então, nós temos barreira, nós temos erro na batida, nós temos vento, temos milhares de outros fatores. Então, para mim, batida de falta, depois vocês pensem aí à vontade, que a gente vai voltar, semana que vem eu vou começar com essa foto, tá? Discutindo exatamente quais que são os fatores básicos de um forecast
a configuração básica de um forecast, trazendo para uma batida de falta como metáfora, para vocês poderem fazer a relação e ficar bem claro. Tá? Que tem alguns fatores do forecast que a gente assume que sabe, mas quando você vai ver, faz uma baita diferença e muita gente não entende detalhes básicos de forecast que são relevantes para cada sucesso do forecast. Perfeito? E 7h30, chance de perguntas, eu paro de falar aqui. Alguma dúvida, gente? Ficou alguma coisa de dever de casa para mim, tanto no supermercado quanto desse comecinho de forecast? Vocês têm alguma dúvida? Não, até aqui está ok. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Beleza. Semana que vem, gente, qual que é o meu plano? Nós vamos começar a falar de forecast. Então, começamos hoje forecasting, tá? Eu vou usar diversos exemplos de forecasting, inclusive o João Pipoqueiro, do pessoal de FP&A, tá? Como que eu vou começar pelos caminhos mais simples, então vai ser previsão de receita, eu vou começar com um forecast simples, qual que é a anatomia de um forecast simples, quais são as permutações de um forecast simples, como fazer um forecast simples e, o mais importante, como interpretar um forecast simples. Feito forecast simples, nós vamos começar a complicar a situação, eventualmente até chegar em assinaturas temporais. Tá? Então, para os nerds de plantão, a assinatura temporal é Fourier, usando segmentação, modelos preditivos, ARIMA e Arimax. Tá? A gente vai cobrir todos esses termos técnicos daqui a pouco. Tá? Mas o meu objetivo para o pessoal de finanças é: pegou uma previsão de receita, uma previsão de custos, qualquer coisa que seja uma previsão futura em função do tempo. Quais são as perguntas que você tem que se fazer sobre a qualidade e a assertividade daquele número? Para vocês poderem rapidamente saber se aquele número é confiável ou não, se a análise foi bem feita ou não. Tá? E nós vamos ciclar isso em modelos, em situações cada vez mais complexas. O objetivo para as próximas 2 a 3 semanas é basicamente esse. Depois de forecasting, só para vocês terem uma ideia do que eu estou pensando, nós vamos entrar em mídias sociais e análise de texto. E se vocês acham que vai ter uma falta no Maracanã em dia de decisão de campeonato é complexo, espera chegar lá. Vai ficar muito interessante, tá? E nós vamos voltar basicamente para os pontos que a gente anda conversando, Lobo. Vai ficar muito legal. Vai ficar muito legal. Beleza? E vamos ter alguns casos clássicos a respeito disso. Perfeito, gente? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês. A gente que agradece. Eu vou parar. Fantástica.